Muito bem, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tava com saudade de gravar. Fiquei alguns meses sem gravar aí, mas estamos de volta, graças a Deus. E aí agora vamos analisar. Quero começar aqui analisando esse final de outubro, essa subida do Bitcoin, que ele deu um setup lindo aqui, né? Segundo o meu setup que eu opero. Para quem não sabe, eu sou day trader, gosto de operar no 15 minutos, no máximo numa hora, porque eu aproveito essas oportunidades que o Bitcoin dá, tanto de subida quanto de descida. Não me importo muito com a tendência principal do mercado, se vai muito para cima, se vai muito para baixo, desde que ele me mostre para onde ele quer ir, né? E no caso aqui eu resolvi fazer essa análise dessa subida, tá? Eu estou falando aqui mais ou menos do dia 27 de outubro, tá bom? Vamos ignorar um pouco o que aconteceu antes, porque não adianta, eu quero pegar essa análise aqui para vocês verem como eu trabalho o meu setup de subida e como eu trabalho o meu setup de trader, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui no dia 27 de outubro, voltando, né? Quando o Bitcoin vamos recapitular, ele tem um antigo topo histórico aqui na casa dos 69. Essa linha amarela aqui, 6970, foi o antigo topo histórico dele, da última bull run, né? E a gente tem aqui a casa dos 74K, que foi quando ele rompeu, não foi muito e caiu, né? Chegou a ir nos 48.900, se eu não me engano, e recuperou. Mas vamos focar nesse setup aqui, que esse é um setup que dá um pouco de dinheirinho pra gente, sabe? É um setup que eu gosto muito de usar, que é o quê? Que é quando ele, na recuperação da descida, né, ele vem fazendo apoio na EMA 200. Eu tenho aqui configurado, para quem não me acompanha, né, a EMA 20, EMA 50, EMA 100 e EMA 200, tá? E é com essas médias que eu uso para operar. Eu uso tanto essas quatro médias quanto a habilidade de fazer o suporte e a resistência, tá? Então eu vou desenhando canais, né, de retângulos de suporte e resistência. Você vê que para cima aqui a gente tem resistência entre 72K até 74 é resistência, e aqui mais abaixo entre os 68 e os 70K também era resistência para subir, e ele acabou vencendo nessa subida aqui, né? Mas vamos lá, o que interessa, eu estou aqui no Bitcoin 15 minutos, tá? Que faz eu entrar num trade no Bitcoin, por exemplo, num long, que é apostar na subida, né? É justamente quando ele vem para cima da EMA 200 e a EMA 200 fica fazendo suporte nele, tá? Ele não, ele vem para cima e ela fica aqui trabalhando em cima da EMA 200 e faz uma acumulação. Uma acumulação é isso aqui, ó. Vamos lá. Ele veio para cima da 200 aqui, ó, no dia 27. Ele veio para cima da 200, quicou na EMA 50, que é a média amarela, tá? Veio até aqui os 68.300 e veio fazer um suporte aqui, ó, na EMA 100, que é a EMA laranja, tá? Ou seja, acima da EMA 200, né? Ele faz essa acumulaçãozinha aqui e rompe, tá? Quando ele rompe, qual é o meu setup de entrada, né? Ou você pega ele rompendo aqui, tá certo? Pega no rompimento dele, tá? Ou você espera ele romper, você vê que ele rompeu, chegou numa região de resistência aqui no 68, 69, né? Vão me desculpar minha voz, estou saindo de uma gripe, mas eu vou gravar assim mesmo, sem corte, tá? Quando ele faz esse retoque aqui na EMA 20, aqui nesse ponto seria o ponto que eu gosto de entrar. Ou seja, ou eu entro quando ele rompe essa acumulação, que seria exatamente aqui. Então, eu vou botar até aqui uma possíveis pontos de entrada. Nesse rompimento, nessa acumulação, vou deixar em laranja. Quando ele rompeu, eu entro aqui, tá? No rompimento, com stop aonde? Com stop bem abaixo da 200, tá? Então seria um stopzinho curto aqui. Vou botar aqui para, eu gosto de número inteiro, né? Então vou botar aqui tipo por volta aqui do 67.400, tá? Então você vê que seria um stop aí de mais ou menos 0,5%, tá? Então, quando eu faço as minhas entradas, eu defino meu stop, que é quanto eu vou perder, mas eu não defino um alvo a princípio, porque eu gosto de ver o gráfico desenrolar, tá bom?
Então, o que que acontece? Seria um stop aqui de 0,5%. Lembrando que na minha gestão de risco que eu faço, dentro do meu curso, eu ensino a você fazer no máximo, um stop de 5% da sua banca. No máximo, tá? Isso sou eu que trabalho assim, né? Cada um com seu cada um, mas eu respeito no máximo 5% da minha banca é o meu stop, tá? E olha só que bacana, né? Quando ele rompe, então aqui, no rompimento seria uma possível entrada. Qual outra possível entrada? Quando ele vem aqui e toca na EMA 20, tá? Então seria que nesse toque aqui, e quando ele começa a mandar para cima, seria a minha entrada, tá? Então poderia ter entrado aqui também, no 68,200, mais ou menos, tá? Respeitando sempre a EMA 200 é que vai me dizer onde é que eu vou botar o stop, tá? Então, se eu tivesse entrado aqui, eu botaria o stop nessa região aqui também, abaixo da EMA 200 também. Então, não ia fazer muita diferença não, tá? Só que o que eu quero que vocês observem é o seguinte, olha só, o padrão de subida dele, como ele vai fazendo, ele toca na EMA 20, né? Aí vem até o antigo top stop 69, volta na EMA 50 de amarelo e vem respeitando a EMA 20, ó. Fica aqui acumulando, a gente está no gráfico de 15 minutos, toca na EMA 20 de novo, ó. Dá uma galalada para cima, tá? Fica aqui enrolando, 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 enrolando. Dá outro toque na EMA 50, né? E vem aqui na nossa região de resistência. A gente já sabia, já estava desenhando no gráfico, né? Que entre 72 e entre 74 é uma região de resistência, tá bom? Então, ele chegou aqui, ó, não chegou a ultrapassar os 72.900, que é o novo topo histórico dele, né? Quando ele chegou aqui nos 73.600, 73.700, já mandou para baixo para corrigir, tá? Quando é, então, que eu sairia desse trade aqui, né? Vamos lá, então, você deu a entrada, mas quando é que eu saio? Geralmente, eu espero ele respeitar a EMA 20, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos lá, seria um trade que eu teria duas possíveis entradas com stop de 1,5% no máximo, tá? E eu deixando o trade evoluir a partir daqui, né? Ele veio, ó, veio respeitando, tá? Respeitando, respeitando, respeitando. Quando ele chegou nessa região de resistência, que eu já sabia que seria uma região de resistência, né? Eu já estava aqui com mais ou menos 6% de gain nele, de ganho, tá? Então aqui, quando ele começasse a fraquejar ou perdesse a EMA 20, eu sairia do trade, tá? Então, o que que acontece? Quando ele fez essa vela feia aqui, engolfando a alta dele, né, eu já teria deixado um stop positivo aqui mais ou menos nos 72, o que daria para gente um ganho aí, né, de 6,4%, tá? Sendo que a gente estava apostando aí 1,5% de perda, ou seja, um trade de 1 para 4, né? Funciona bem, tá bom? Esse meu setup é o que eu costumo usar para operar, tá bom? E aqui o que que ele fez? Ele voltou, né? Ficou enrolando aqui entre as médias. Você vê que ele sempre faz isso, tá? Ele sempre junta as médias, aí uma 20, 50, 100. Ele sempre junta para decidir o que que ele vai fazer. Nesse caso aqui, eu até fui estopado porque eu achei que ele fosse romper, tá? Quando ele fez isso aqui e quicou aqui na EMA 20, eu entrei num longzinho nele, tá? Com um stopzinho baixo, né? Fui estopado quando ele voltou aqui, porque eu achei que ele ia dar continuação à alta, mas não deu. Enfim, paciência, tá? E aí, né, fez um pega-ratão aqui, voltou. Eu uso um setup para baixo também, não deu setup nenhum, ele simplesmente mandou a EMA 20 para baixo e foi com ela para baixo. E foi retestar logo aonde, né? Eu também, quando eu vi que ele fez isso aqui, eu tomei meu stop e fiquei de boa, falei assim, não vou fazer nada, vou deixar ver até onde ele vai, mas muito possivelmente ele vai voltar a retestar o antigo topo histórico, que é aqui na faixa do 69.200. E dito e feito, né? Hoje eu estou falando aqui é 1º de novembro, ele veio, retestou, você vê que tanto na subida quanto na caída, ele sempre respeita a EMA 20, tá? Tanto para subir quanto para cair, EMA 20, EMA 50, ele dá um toque, cai, ou dá um toque, sobe, tá bom? Nesse momento aqui, né, ele veio, quicou aqui no antigo topo histórico, 69.200, né?
mandou para cima, tá? Veio até aqui agora, né? Tô gravando aqui, são 12h05 da tarde, tá? Dia primeiro. Ele, nesse momento, ele veio até os 71.600 e tá meio que dando uma fraquejada. Só que tá num setupzinho de subida, por quê? Ele já cruzou EMA 20 com 50 para cima, cruzou 20 com 100, tá quase vindo aqui cruzando o EMA 20 com 200. Ainda não. Por que que eu não peguei esse long aqui? Porque eu não gosto desse long sem ele vir retestar a 200, tá? Então eu sei que ele, quando a 200, ele não cruza a EMA 20 com 200, ele não acompanha muito, tá bom? Então no meu curso, eu ensino a configurar, tá? Essas médias, é uma configuração muito simples, é uma 20, 50, 100, 200. Ensino a traçar esses suportes e resistências, tá? E ensino também onde a posição de estoque, a posição que eu vou entrar, onde a posição de estoque, gestão de risco na ponta dos cachos. Se você quer sobreviver no mundo do trade, principalmente em cripto, que é muito volátil, né? Você tem que ter uma gestão de risco nos cascos, tá? Para não ser liquidado, tá bom? Eu já fui liquidado muitas vezes. Liquidado é perder a banca toda por falta de experiência, né? E é por isso que hoje eu tenho autoridade para poder ensinar, porque já passei muito perrengue e hoje eu consigo, né, tirar dinheiro desse mercado aí. Eu consigo fazer tranquilamente de 10 a 20% da minha banca por mês sem passar aperreio com a gestão de risco na ponta dos cachos, tá? Então, já me adiantando aqui, né? Ele tá vindo, tá corrigindo aqui no momento, mas ele vai vir aqui juntar todas as médias. Hoje é sexta-feira, né? Geralmente final de semana o Bitcoin ele tem ficado, ele não fica muito volátil no final de semana, então muito provavelmente ele vai voltar para cá aqui para juntar todas as médias de novo, tá? E fazer uma nova tentativa de pegar os 74K. Muito provavelmente ele vai fazer o que ele quiser, né? A gente analisa o gráfico e não tem bola de cristal, tá bom? Mas ele vai juntar tudo aqui, né? E aí quando ele der um setupzinho de long de novo, que ele vai acumular acima da 200, vai romper, aí a gente vai pegar ele de novo, tá certo? Aqui nesse momento para mim não é long nem short, ele tá parado aqui decidindo o que ele vai fazer, tá certo? E aí eu decidi também mostrar para vocês o setup que aconteceu no Ether, né? O Ether ele demorou um pouco mais para subir que o Bitcoin. Você vê que a gente voltando aqui, o Bitcoin ele começa a subir, né? A subida dele no dia, no dia 28 pela madrugada. Vamos ver se o Ethereum acompanhou essa alta dele. Então deixa eu passar aqui para o Ether, tá? Estou aqui no TradingView, tá bom? Vamos ver se é a mesma subida. E por um acaso né? O Ether, ele acompanhou o Bitcoin, só que no rompimento do Bitcoin, a gente viu que ele rompeu pela madrugada. Já o Ether, ele fez a acumulação e rompeu, era por volta de 6 horas da tarde. Ou seja, ele foi um pouco mais tardio do que o Bitcoin, mas fez o mesmo setup de subida, né? E para mim estava muito claro por quê? Porque, olha, ele vem, faz a subida aqui, quica na 20, volta e faz a EMA 200 como suporte, fazendo uma acumulaçãozinha. Você está vendo aqui essa linha de tendência de baixa? Para mim, eu já sabia que ele estava acumulando, que quando ele rompesse, muito provavelmente ia dar bom, né? Então, aqui, dia 28, 6h30 da tarde, ele começou o rompimento dele. Então, quando ele rompeu aqui, ó, nesse rompimento aqui na faixa de 2.520, já podia, o meu long, seria aqui minha análise, né, do meu setup aqui, com stop abaixo do último fundo aqui. No caso, a EMA 200 aqui, mas eu colocaria aqui abaixo do último fundo aqui, por volta aqui de 2.480, 2.485, seria o meu stop, tá? E o alvo dele, vamos lá. Então, eu analisando, eu já tinha essas resistências desenhadas. Ele tinha resistência, né, para subir entre 2.560 e 2.590. Tanto é que ele agulhou 2.590, voltou no 2.560, ó, sempre respeitando a EMA 20. Então ele foi, ó, respeitando a EMA 20. Se eu tivesse entrado aqui, era só ficar esperando que ele vem na 20, quica e começa a subir, tá? Dois suportes, tá? Um aqui que a gente já falou, entre 2.560 e 2.590. E o próximo resistência, desculpa, a próxima resistência, entre
2.700 e 2.725. Já está desenhado aqui para mim. Na minha cabeça, eu achei que ele ia pegar essa liquidez aqui no 2.770 que ele deixou, tá? Ponto de liquidez eu também ensino no meu curso, mas não foi, isso são só parâmetros que a gente usa, tá? Quando eu peguei esse long aqui, o meu alvo era aqui, mas quando eu vi que ele começou a fraquejar nessa região de resistência, tá? Quando ele voltou aqui para 20, eu já saí desse trade e tudo certo, tá bom? Só que positivamente a gente pegou aí, né? Voltando para cá, 6% para um stop de 1,5, ou seja, também deu 4-1, tá? Então, trade bem sucedido, tá bom? E como o Bitcoin não segurou, né? O Ether veio, mandou para baixo, também aqui, ó, vê que ele não conseguiu, vem acompanhando a EMA 20, tá? Você vê que ele estava fazendo aqui uma linha de tendência de alta, né? Quando ele perdeu a linha de tendência de alta, ele veio retestar justamente um dos suportes que era uma resistência antiga, né? Entre 2.460 e 2.480, ele beliscou aqui os 2.460, já mandou para cima, tá bom? E do mesmo jeito no Bitcoin, estava tentando subir, né? Mas como eu falei, eu não gosto desse setup de subida dele quando ele não vem retestar. Inclusive, o Ether já está mandando tudo para baixo. Ele veio na região de resistência de novo aqui, 2.580, né? Bateu cabeça na EMA 200, tá voltando aqui, muito provavelmente não vai ser para cair, ele vai dar uma segurada aqui, vai juntar as médias tudo de novo para tentar subir, tá? Mas aí a ver, hoje é sexta-feira, né? Depende muito do mercado americano, tá? Mas é isso aí. Se você quer aprender day trade, o meu setup, eu explico bem direitinho no meu curso, tá aqui, link na descrição. Super Black Friday, tá? O curso eu tava vendendo por R$ 500, baixei para 197, tá bom? Tá aqui. Qualquer dúvida, pode mandar um comentário na descrição, tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e a gente vai estar aqui fazendo esses vídeos aqui toda semana, tá bom? Então fique com Deus, bom final de semana para vocês e até a próxima.